Fala galera, F11 falando. Hoje Inter e Vasco da Gama no Beira-Rio. Voltamos para casa depois de um jogo, uma vitória, uma grande vitória fora contra o Santos. E hoje em casa precisamos vencer. Então vamos tocar essa ideia, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo. Mas antes de mais nada, você pode ver que eu não estou no meu ambiente aqui de sempre, estou em viagem, mas não estou deixando de gravar aqui esse vídeo para a gente trocar essa ideia sobre o nosso time, trocar uma ideia sobre o jogo de hoje. Mas então, antes de mais nada, eu peço que você já clica no like ali, não custa nada, vai agora, clica ali no like, dá essa força aqui pro canal. E também, se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, pensamento positivo colorado. É isso. E também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar ideia esperta sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então vamos conversar sobre esse jogo? Então, solta a vinheta! Pois então, galera, é isso aí, tô aqui nesse dia de chuva, vocês devem estar ouvindo o barulhinho da chuva aqui, espero que não atrapalhe demais no conteúdo, mas em viagem, então fora do meu ambiente normal, mas eu não podia me furtar de vir aqui e a gente conversar, porque afinal o momento do Inter é de ascensão, depois de uma parada do Super Mundial, né, onde nós ficamos infelizmente todo esse tempo na zona de rebaixamento, lembrando que atingimos os objetivos colocados no ano até agora, o octa da Campeonato Gaúcho, classificação da Copa do Brasil e num grupo muito difícil nos classificamos em primeiro na Libertadores, né? Mas com isso penamos no Campeonato Brasileiro, onde tivemos um início de tabela também muito difícil e acabamos tendo essa parada do Super Mundial na zona de rebaixamento, uma posição totalmente, né, não de acordo, né, com o tamanho do clube e nem com a potencialidade da equipe. E isso se mostra agora no retorno, né? Onde o Inter então encarreirou agora 3 vitórias em 3 jogos, sendo 2 dentro de casa por 1-0, e nesse último jogo, fora de casa contra o Santos, o Inter também venceu e conseguiu 9 pontos em 3 jogos. O que demonstra não só a questão de pontuação, mas também é importante a gente perceber que nos jogos o Inter foi tendo uma ascensão, né, do seu futebol, do seu jogo, de como é que o Inter se apresentou nas partidas. E isso é o principal, né? Claro, pontuação é fundamental, vamos dizer assim, mas eu digo o principal na expectativa do que nós temos aqui pela frente, né? Não, eu falo agora, nós estamos hoje tratando um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo, né, importante nessa sequência que o Inter vem tendo, de ascensão na tabela, mas também falo do que a gente vislumbra logo em seguida, na primeira Copa do Brasil contra o Fluminense, que já é o jogo seguinte, e logo em seguida também os jogos contra o Flamengo pela Libertadores. Mas tratando do jogo de hoje, o Inter realmente tem um jogo contra o Vasco da Gama, e aí começando pelo adversário, o Vasco da Gama vem numa crise tremenda, né? O Vasco da Gama que se esforça, e a gente percebe que no seu elenco tem comprometimento, que os atletas se esforçam para ganhar os jogos, mas realmente as coisas não vêm dando certo no Vasco. E não é de hoje, né? O Vasco da Gama, infelizmente, um grande clube do cenário brasileiro, com grandes títulos, um grande clube, mas que vem amargando aí, nos últimos tempos, sem poder corresponder para a sua torcida minimamente, e vem num desce para a Série B, sobe a Série A, e assim vai tentando, com base na sua grande torcida, buscar dias melhores, mas que não vem. E para nós, colorados, por mais que nós entendamos e respeitamos este momento do Vasco, nós temos que fazer o nosso jogo, fazer o nosso futebol, né? E dentro de casa o Inter tem que vencer. E o Vasco, que está dentro da zona de rebaixamento, né? Com um elenco curto, o Inter tem que aproveitar esse momento de estabilidade, inclusive do momento do clube num todo. O Inter tem que fazer valer o seu jogo. E independente do adversário, né, o Inter, falando agora do Colorado, o Inter tem que demonstrar essa ascensão, da continuidade dessa ascensão que vem tendo, né, nos jogos, para que chegue nas partidas mais decisivas no auge. Desculpa. Então, para isso, eu acredito numa manutenção da equipe. Se não uma manutenção total de todos os jogadores, pelo menos na grande parte do time, né? O Inter deve manter
para que realmente venha a obter esse resultado positivo, o que daria ao Inter uma colocação muito melhor na tabela, uma colocação já de primeira página, né? E já ali, né, olhando para as colocações primeiras da tabela, né? Aquela classificação, vamos dizer assim, de cenário de Libertadores. O Inter já, com a vitória hoje, já vai começar a vislumbrar essa parte da tabela, né? Lembrando que nós estamos tratando de uma reta final de primeiro turno, tá? Então é importante isso, porque, claro, há uma tendência que o Inter, retornando para as Copas, né? E como o Inter não tem um grupo com a força de outros elencos, o Inter possa vir a sofrer, como sofreu nessa primeira etapa de Campeonato Brasileiro, antes da parada do Mundial, né? Em razão disso, que muitas vezes teve que usar o elenco quase total de substitutos, de reservas, e aí não conseguiram dar, né, essa resposta. Vamos acreditar que o Inter possa agora, né, com maior capacidade física, ir mesclando, né? E nós temos que lembrar também, eu quero lembrar aqui, trazer uma ideia de contexto que sempre nos foi trazida por um lado negativo. Vamos lembrar do seguinte: nos últimos anos, o Inter teve uma recorrência histórica de começar mal o ano e depois fazer um final de ano de recuperação. O Inter perdia, inclusive, o Campeonato Gaúcho, né? Iniciava mal o Campeonato Brasileiro, né? Trocava de técnico e depois ele, no último tempo, encarreirava vitórias, encarreirava boas atuações e chegou, claro, até a disputar o Campeonato Nacional, né? E se colocar em posição favorável. Pois bem, neste ano, nós tivemos um início mais exitoso, né? Até demoramos um pouquinho dentro do próprio Gaúchão para engrenar, mas engrenamos a tempo de ganhar o Campeonato Gaúcho de forma invicta, né? Um super Campeonato Gaúcho, vamos dizer, pela importância que tinha em razão da possibilidade de jogo do campeonato rival, que acabou o Inter sendo campeão e se mantendo como o único octacampeão gaúcho do nosso estado, né? E diante disso o Inter também aí vem umas fases de classificação nas duas Copas, né? Claro que com uma deficiência, com um prejuízo no Brasileirão, mas ainda em fase de primeiro turno, que nós estamos ainda no primeiro turno, o Inter já começa a demonstrar uma força maior, encarreirar uma sequência maior de vitórias e se aproximar mais da liderança. Então nós temos aí uma previsão, talvez, de que o Inter possa ter isso adiante. Vai depender, claro, como é que o Inter vai conseguir, como é que o grupo vai responder quando as Copas e o Campeonato Brasileiro tiverem serem concomitantes agora para esse segundo semestre, né? Mas, de qualquer forma, hoje ainda, o Inter, visando o Campeonato Brasileiro, tem um jogo onde tem o dever de ganhar, de vencer e continuar convencendo, para chamar a torcida continuar com a parceria com o time e acreditando, tendo as esperanças de que logo em seguida nós podemos ter isso ainda maiores, né? E o jogo hoje, o Inter deve repetir a equipe, se não repetir, deve ter duas posições que talvez vá aproveitar para dar um descanso para os jogadores que têm uma sequência maior ou uma necessidade de maior descanso, né? Mas o Inter deve ir a campo com o Rocher, com o Aguirre, ou aí sim o Aguirre, que tem o jogador com mais jogos em sequência na temporada, e por sinal, todos os méritos para o Café Aguirre, jogando muita bola, regular, irregular, eu vou dizer, regular no nível ali 7, 7,5, 8, muito bem o Café Aguirre, né? Deu uma resposta muito grande. Importante a gente ter paciência com os jogadores, paciência com quem chega, dá um tempinho para não querer sair queimando ou exaltando. Caiu a câmera aqui, viu? A gente está improvisado, acontece dessas, né? Então não sair exaltando e nem, muito menos, né, queimando um jogador logo de saída. O Café Aguirre teve seu tempo e hoje se demonstra uma grande sequência. Mas talvez ele seja poupado, então, por isso, no jogo de hoje, para talvez a entrada ali do Alan, né? Alan Benítez, que foi contratado, talvez ele entre ali para jogar. Aí vamos ter o mercado, porque o Vitão está fora, né? Não tem como repetir, o Vitão está suspenso, mercado voltando, toda a força, todo o desejo de sorte do mercado, figura fundamental no grupo, importante,
pela sua liderança, né? É realmente daqueles que a gente tem que ter no grupo. Figuras com o mercado a gente tem que ter no grupo. Um bom jogo do mercado, um grande jogador, experiência incrível e ele representa muito do Inter, né, fora e dentro de campo também. Aí o Vitor Gabriel, Bernabé, Thiago Maia, que eu estou dando muita força, muita confiança, tem feito bem seu papel ali de primeiro volante, né? O Bruno Henrique, dando continuidade ali, acho que o Bruno Henrique vai para o jogo, né? Aí vamos ter o Wesley, aí sim, talvez não tenhamos o Alan Patrick, talvez o Tabata, que já se manifestou a intenção de jogar nesta posição, né? Já jogou ali, eu acho que o Tabata tem técnica, tem qualidade para jogar ali, vamos ver se ele entrar, como é que ele pode exercer, mas eu acho que do plantel, até porque o Oscar Romero realmente, apesar de muita qualidade, peca na intensidade que a posição exige. O Tabata talvez seja uma ferramenta importante ali, até porque já conhecia os outros jogadores. Mas vamos ver se vai Alan Patrick ou vai Tabata. Na esquerda o Carboneiro, né, que está invicto, né, que se mantém assim. Com o Carboneiro o Inter não perdeu nessa temporada. Um Carboneiro importante, né, dando essa saída ali pelo lado esquerdo, com conclusão, fez gol no último jogo. Um cara frio, gelado na frente do gol, é importante. E o Borré, que tem feito bons jogos, fez um gol de pênalti no jogo, que possa fazer um gol com bola rolando hoje, dá assistência, aparece pro jogo, né? Busca 1-2, abre espaço para quem vem do meio. Também a gente tem que enxergar o jogador num todo. Vamos para esse jogo dessa forma, vamos acreditar, vamos entender que o momento do Inter é positivo, não ainda é o que nós queremos, o Inter está sofrendo muitos jogos, né? Mas está em ascensão, está em crescimento. Que seja assim no jogo de hoje, para a gente cada vez mais ir para frente, o grupo se consolidar, acreditar e o trabalho da comissão técnica também render os frutos que todos esperamos. Vamos lá, Dale Colorado, tamo junto, sempre a vitória!